Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 18 de janeiro. O dia seguinte à estreia do Glorioso no Campeonato Estadual, no estádio Newton Santos, diante da equipe do Madureira. Vitória por 1-0 com gol do Jefinho. Em excelente jogada envolvendo Tiquinho Soares, que saiu da grande área, encontrou o Hugo se projetando e esse cruzou para Jefinho na posição de centroavante, só empurrar para dentro do gol. Essa troca de posições foi muito interessante no lance do gol. Também tivemos outros lances a serem destacados, bem como declarações do Thiago Nunes na coletiva pós-jogo, declaração do Gatito assim que terminou a partida na beira do gramado, também do Vitor Sá. Vou trazer tudo isso para você, só que antes, faça aquele pedido especial para você poder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. A sua participação aqui no Fala Fogão é absolutamente essencial e a gente agora está mirando os 39 mil inscritos. Deixando o seu like e se inscrevendo, você ajuda pra caramba no desenvolvimento do nosso trabalho. Faço o convite para que você esteja aqui na resenha do almoço, 1h05 da tarde, nossa tradicional resenha, e também voltando aqui no canal às 18 horas para o Radar Alvinegro, segunda edição, e às 22 horas para a nossa resenha noturna. Beleza? Bom, passados esses recados, vamos em frente. Primeira partida de 2024, primeiro jogo oficial. E isso logo após uma curta temporada lá em Itu. Foi realmente rápido o período que o Botafogo ficou em Itu, fazendo treinamentos com concentração, com a comissão técnica podendo monitorar, gerenciar certinho o sono, a alimentação dos atletas, o que é muito importante num começo de trabalho. A gente não pode ignorar o fato que os atletas passaram 30 dias de férias, voltaram, fizeram uma bateria de exames, o que é normal e necessário em todo começo de temporada, e depois tiveram ali cerca de 7, 8 dias de treino efetivo. Mesmo que tenha sido em período integral, é pouquíssimo tempo para de fato você poder ver uma evolução mais consistente na equipe do Botafogo. Porque é importante entender o contexto. Ontem, na nossa resenha pós-jogo, teve muito torcedor falando que o Flamengo estava voando contra o Audax, que não sei o quê. Mas cada clube tem o seu contexto. O Tite chegou para comandar o Flamengo há mais tempo do que o Thiago Nunes. O elenco do Flamengo praticamente não foi modificado. Então, a construção de equipe que o Tite iniciou em 2023, ele traz para 2024. É diferente do Thiago Nunes, que chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, precisando ser bombeiro para apagar incêndio, tentar colocar na cabeça dos atletas que ainda dava e, de alguma maneira, extrair resultados melhores do que a gente vinha obtendo. Infelizmente, não aconteceu. E isso significa dizer, com todas as mudanças que o elenco do Botafogo passou agora, nesse começo de temporada de 2024, que o Thiago Nunes ele tem, na prática, uma folha em branco nessa temporada, nesse começo de ano. Ele precisa encontrar o melhor encaixe da equipe. Todos os jogadores estão ali em condições de disputar a titularidade, então ele tem que observar todo mundo. Ele tem que definir qual é o melhor sistema para encaixar as características dos atletas que ele possui. E ele precisa fazer tudo isso tendo em vista a pré-Libertadores, dia 21 de fevereiro. Então ele vai ter que fazer muitas mudanças, muitos testes. Ele inclusive falou sobre isso, que esse começo de temporada vai ser um período muito intenso de testes. Ele vai realmente testar, ver os atletas atuando em diferentes posições, em diferentes funções, para ele poder saber como que ele pode contar com cada jogador. Inclusive isso traz a questão do Vitor Sá como um ala pela direita. A gente sabe que o Vitor Sá, quando joga pela direita, ele não funciona da mesma maneira quando joga pela esquerda. Mas o Thiago Nunes quer ver para crer, digamos assim. Ele nem precisou dizer isso, mas a maneira como ele colocou a questão de acreditar que os jogadores têm que ter a capacidade de fazer diferentes funções, jogar em diferentes posições, foi um discurso muito parecido com o que o Luiz Castro havia feito em 2022, né? Dizendo, por exemplo, um primeiro homem de meio de campo, ele não pode ser só um primeiro homem de meio de campo. Ele tem que ter a capacidade de jogar em todas as funções do meio de campo. O Castro falava muito isso. Ele abordava a questão muito dessa maneira. E o Thiago Nunes parece que vai na mesma direção. Então ele vai testar. Ele vai fazer mudanças.
Ele vai experimentar coisas diferentes. Nunca é demais lembrar que a diretoria do Botafogo só agora anunciou a contratação de um lateral direito. O Rafael segue se recuperando. O Matheus Ponte está com a seleção uruguaia sub-23 para a disputa do pré-olímpico. E o Botafogo, efetivamente, não tem nenhum lateral direito disponível para o Thiago Nunes poder escalar na equipe titular. Isso, naturalmente, obriga o treinador a buscar uma forma de jogar que você não dependa dessa peça específica. E por isso, a manutenção do sistema com 3 zagueiros fez tanto sentido. Eu me engasguei aqui porque eu ia falar uma parada, mas o cérebro não acompanhou a linha de raciocínio. Mas, seguindo, a manutenção do esquema com 3 zagueiros acabou fazendo sentido muito por conta disso. Se você não tem um lateral de ofício e você não está disposto a improvisar o Tchê logo numa primeira partida da temporada, onde o cara está voltando fora da posição dele, o que no meu entendimento está correto, a exigência de jogar na lateral é grande. O Tchê não é lateral de ofício. Vai que você coloca o Tchê para jogar de lateral só para você utilizar um sistema que tem lateral e o atleta vai e se machuca no primeiro jogo da temporada. O Thiago Nunes, então, buscou uma outra forma de escalar a equipe. Vai jogar assim ao longo da temporada? Não faço ideia. De verdade, não faço ideia. Só o tempo vai dizer. Jogou com Danilo, Lucas Halter e Alexander Barbosa. Os 3 fizeram um trio interessante, mas a fragilidade do adversário tem que ser citada, naturalmente. Não dá pra gente tirar a conclusão de nada no primeiro jogo da temporada. O que dá pra gente tirar de conclusão, na verdade, é que na cabeça do treinador, o que aconteceu em 2023 é página virada. E o próprio disse isso na coletiva pós-jogo. Eu faço questão aqui de trazer algumas das declarações do treinador sobre essa questão, que é fundamental você compreender o que está se passando na cabeça do Thiago Nunes nesse momento quanto a isso, tá? Simbora, ó. Abre aspas. Para mim, é página virada. O que aconteceu ano passado é página virada. Não vou trazer nenhum tipo de resquício de mágoa do ano passado para esse ano. E aí temos 2 caminhos enquanto instituição. Podemos viver do passado e ficar remoendo isso que vivenciamos no final de 2023, ou podemos aprender com o que passou, ganhar essa experiência e sermos melhores esse ano, em termos de resultado e em termos de maturidade para lidar com a adversidade. Esse foi um ponto que faltou na equipe do Botafogo nessa reta final de 2023. A maturidade para lidar com a adversidade, para passar por cima da dificuldade, superar, não deixar que as cascas de banana que a gente foi plantando no nosso caminho determinassem aquilo que ia acontecer no fim das contas. Então o aprendizado sobre o ocorrido é absolutamente fundamental, concordo plenamente aqui. Alguns torcedores vaiaram, mas me parece muito natural pelo torcedor que leva essa insatisfação no coração. Quanto vai durar isso? Não tenho ideia, porque não estou aqui para julgar o comportamento do torcedor. Prefiro ter uma visão muito mais para o grupo que aplaudiu, que chamou o nome do jogador para tentar incentivar. Quem vaia pode ter direcionamento para algum jogador ou para o treinador, mas em geral vai o próprio clube. O torcedor ama tanto o seu clube e existe uma relação tão próxima entre amor e ódio, tenho que entender isso. Ao mesmo tempo, sei que a vaia é uma demonstração de amor, de paixão. A vaia é um desejo do torcedor. Entendo e não vou julgar. Essa, claro, foi uma fala importante do Thiago Nunes, porque ele não tem que julgar mesmo. Cada torcedor tem a liberdade de se manifestar da maneira como bem entender. Agora, já disse aqui no canal e vou repetir nesse vídeo. Não vou viver eternamente no Brasileiro de 2023. E acredito que o mais saudável para todos nós é aprender com o que passou e seguir em frente. Se a gente ficar ao longo da temporada 24 sempre puxando 2023, a gente vai estar vivendo eternamente naquele lugar onde a gente teve um sentimento terrível. E isso vai se aflorar como? Através das vaias, através dos xingamentos e outras manifestações, não só no estádio, mas como nas redes sociais.
Eu de verdade acredito que o melhor a se fazer é aprender a lição, criar essa casca e seguir em frente. Cobrar no presente, para que os erros desse passado recente não sejam cometidos novamente e a gente tenha a capacidade de ter um futuro diferente, um futuro vitorioso, que é o que todos nós desejamos. Seguindo, o Thiago Nunes, ele falou a respeito dessa situação quanto aos atletas. Qual seria o papel dele em relação a isso? Meu papel é dar essa confiança para os atletas, mostrar que o que passou podemos aprender e evoluir, saber das nossas limitações. Não temos um super time, temos um bom elenco, competitivo, e nosso desejo é sermos mais regulares durante a temporada. Regularidade essa que nos faltou justamente nessa reta final. Então a fala do Thiago Nunes aqui em relação a essa questão da página virada, da gente não ficar vivendo nesse passado, criar essa casca e seguir adiante para sermos melhores, a nossa melhor versão, sermos melhores amanhã do que fomos hoje, sabe essa frasezinha de efeito? Mas é a grande realidade do Botafogo. A gente precisa ver isso acontecer. Vale destacar aqui também, Fogão, declaração do Gatito e do Vitor Sá em relação a essa questão das vaias e tal. O Gatito disse: a única maneira de apagar tudo que houve ano passado é com vitórias, trazendo alegria para torcedores e confiança para nós. Dói ouvir vaias para companheiros. Fizemos bom trabalho ano passado, apesar de não termos conquistado o que todos esperavam. Nos resta continuar com vitórias para trazer a torcida. Hoje vi, quando chegava, um pai com um filho. Isso é o Botafogo. Estou há muito tempo, sei o que é o Botafogo. Por isso me emocionei. Foi até interessante esse vídeo. Se você não assistiu ao vídeo, eu coloquei lá no meu Twitter. Tá? Acessa lá, @falafogão_. Vai ter o vídeo lá do Gatito. Ele realmente se emociona quando ele fala essa parte do pai com seu filho e tal. Foi bonito de se ver, porque o Gatito está há muitos e muitos anos no Botafogo. Então ele realmente tem uma ideia bem ampla do que significa ser Botafogo. Já o Vitor Sá, Fogão, disse o seguinte, ó, abre aspas: importante essa vitória, depois de um período sem pensar muito em futebol, depois de tudo que foi o ano passado, que sabemos como foi. Agora é virar a página. Trabalhamos quase 10 dias em Itu. É voltar forte, muito importante a vitória hoje, para começar o ano com o pé direito. Agora é continuar trabalhando e cada vez mais evoluir. Página virada. Virar a página. Isso de verdade precisa acontecer não só dentro do Botafogo, na torcida também. Cada botafoguense sentiu as derrotas, a sequência negativa da sua maneira, mas nós compartilhamos um sentimento terrível, que foi ver o Botafogo perder uma grande oportunidade. Todos nós, sem exceção. Alguns já digeriram essa derrota, o que não significa dizer que estão conformados. É importante fazer uma separação em relação a isso. Mas sim, alguns torcedores já digeriram o que aconteceu em 2023 e estão prontos para a próxima. Outros vão carregar esse sentimento de tristeza, de decepção, de frustração, talvez durante todo o ano de 2024, talvez até além. É preciso respeitar o sentimento de cada torcedor. Mas se de alguma maneira eu posso influenciar a forma como você pensa sobre essa situação, não viva eternamente no Brasileiro de 2023. Isso não vai fazer bem para a sua saúde, em primeiro lugar. E isso não vai fazer bem para a sua relação com o Botafogo, com a instituição Botafogo, que é o nosso grande amor. Aquele amor da vida toda. Mesmo que de vez em quando a gente odeie, quando a gente tem uma derrota que pô, deixa perder a vida, alguma coisa assim. Viver eternamente no Brasileiro de 2023 definitivamente não vai ajudar em absolutamente nada. Manifeste a sua insatisfação, você tem esse direito de fazer isso, mas siga em frente. Tenha a capacidade de, em dado momento, olhar para frente. Porque o que passou não dá para mudar. O que dá pra mudar é o presente, mirando o futuro vitorioso. Essa é a grande verdade. Enfim, Fogão, o que você achou da estreia do Botafogo? Tá dentro do que você esperava, considerando que foi uma primeira partida, depois de um período de férias, com jogadores parados, digamos assim, embora muitos deles façam atividades ali durante o período de férias. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E claro, volte aqui na hora do almoço pra gente poder seguir resenhando. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.